Quero trazer para vocês aqui uma explicação de Mateus, capítulo 5, versículo 17, do 17 ao 20. Eu quero trazer uma explicação aqui sobre os fariseus. Sobre os fariseus. Que tem muitas pessoas que pensam que Yeshua ali, em tua vida, ele era contra os fariseus. Só que eles esquecem do contexto do texto. Eles pensam que Yeshua era contra os fariseus. Só que eu quero trazer uma explicação para vocês aqui. Mas antes de eu trazer essa explicação, este ensinamento aqui sobre os fariseus, porque nas igrejas que tem por aí só se sabe falar mal de fariseu. Mas eles nem sequer estudam sobre os fariseus. Os fariseus tinham os defeitos deles? Tinham, claro que tinham. Os fariseus queriam aplicar leis em cima do povo, leis que não eram da Torá? Tinha. Mas nós temos que estudar e prestar atenção. Mas antes de eu trazer para vocês aqui a explicação de Mateus 5,17, eu quero ler primeiro Romanos, capítulo 3, verso 31, que diz assim: anulamos a lei pela fé? É uma pergunta. Pode ler na sua Bíblia. Pega o teu papel, tua caneta, pega o teu caderno, pega a tua agenda, pega a sua Bíblia, pega o seu lápis de grifar, grifa isso aí que eu vou ler para você. Romanos capítulo 13, verso 31. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos, ou em outras Bíblias, estabelecemos a lei. Então isso aqui é uma afirmação de Paulo dizendo que nós não devemos anular a lei pela fé em Yeshua, pela fé em Jesus. O que é a fé em Jesus citada por Paulo? É simplesmente crer que ele morreu por mim, por você, ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos e nos deu direito à vida eterna? Não. É você acreditar que ele é o Mashiach, esperado pelos judeus, ainda que os judeus neguem. Essa é a fé. É por isso que Yeshua disse para você acreditar nele, porque ele é o Mashiach, ele é o Messias. E que se você ter fé que ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus, juntando agora com a morte dele no Calvário, a ressurreição, se você ter fé, aí você está se enquadrando juntamente com a lei. Porque eu disse que eu ia ler para você primeiro em Romanos. Agora eu vou trazer para você o Mateus 5,17, porque tem muita gente que fica falando mal de fariseu, porque fariseu é isso, porque fariseu é aquilo, porque as leis foram abolidas. Eu trouxe uma fala de Paulo dizendo aqui que nós não devemos anular a lei por causa da fé. Agora eu vou trazer uma fala de Yeshua, conhecido hoje como Jesus, aqui em Mateus capítulo 5, versículo do 17 ao 20. Pega sua Bíblia, seu papel e tua caneta. Diz assim, Mateus capítulo 5, verso 17 em diante: não pense que vim destruir as leis. Olha como é que já confirmou com Romanos 3,31, a qual Paulo disse que não devemos anular as leis. Olha só, Mateus 5,17: não pense que vim destruir as leis e os profetas, mas vim estabelecê-las, torná-las de pleno conhecimento. Olha só que Yeshua estava trazendo para nós
uma maneira mais fácil de entender a Torá, uma maneira mais fácil de entender as leis do Criador, e não da maneira pesada que os fariseus estavam ensinando o povo. Mas o texto ainda continua. Vou ler o 17 de novo, Mateus 17. Não pense que vim destruir a lei e os profetas, mas vim estabelecê-los e torná-los de pleno conhecimento. Então Yeshua está confirmando, você deve sim estabelecer a lei. No versículo 17, 18, 19 e 20. Vou continuar lendo agora. Com efeito, eu vos asseguro. Isso é uma fala de Yeshua. Você pode ler na sua Bíblia, hein? Olha só. Agora ele vai falar dos fariseus, hein? Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não passar a ser maior do que as dos escribas e fariseus, vós não entrarás no reino celeste. E aí, para aqueles que diz que não tem mais lei, eu acabei de mostrar para vocês no livro de Romanos, Paulo dizendo que nós não devemos anular as leis pela fé, mas antes nós devemos estabelecer. Romanos 3,31. E mostrei para vocês em Mateus, do capítulo 5, versículo 17 ao 20, que Yeshua não aboliu a lei e que ele ainda completa que se a vossa justiça não exceder, não for maior do que as dos escribas e fariseus, não poderás entrar no reino celeste. Então por que ficar falando mal de fariseu dentro de igreja? Os fariseus tinham um problema deles que eles queriam colocar fardo pesado nos outros, e isso que Yeshua veio combater. Mas não que eles andavam errados. Eles só se sentiam os caras lá em cima, queriam ser os santarrões. Mas Yeshua fala, se a vossa justiça não exceder. Só que Yeshua fala, não façais o que eles praticam, ou seja, coisas que eles praticavam, que era lavagem das mãos. Mas Yeshua manda que a vossa justiça tinha que exceder a dos fariseus. Então, tem que tomar muito cuidado com as pregações que está rodando por aí, dizendo que não tem mais lei, porque se não tiver mais lei, não precisa, mas não tem mais pecado. Então, que vantagem tem ficar dentro de uma igreja se não tem mais lei, se não tem mais pecado? Ora, para que eu vou ficar dobrando o meu joelho, pedindo perdão, clamando por misericórdia, sendo que não tem mais lei? Se não tem mais lei, eu também não consigo enxergar mais pecado. Então fica aí esse ensinamento para você, que o Criador abençoe sua vida em nome de Yeshua HaMashiach.